Alguém está perguntando o que aconteceu ontem à noite, que foi pedido oração urgente. Qual o risco que corremos? Havia uma emergência planetária que nós não conhecemos em detalhes porque ainda não estamos suficientemente interessados em saber o que está acontecendo realmente no planeta. Já estarem nos pedindo orações específicas em momentos especiais já quer dizer que poderíamos obter outras respostas, se quiséssemos. Mas eu não sei se, além de estarmos recebendo as informações, se estamos tomando alguma providência verdadeira na nossa vida. Isto Deus é quem sabe, porque Ele é que lê dentro de todos. O que está parecendo é que nós estamos recebendo todos os avisos últimos, não? Como se recebêssemos essas informações há 30 anos atrás. Uma coisa que vai acontecer daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. E nós não estamos nos dando conta que as coisas estão às portas. E que nós temos realmente muito pouco tempo para mudar de atitude interna com respeito à situação do planeta e à situação da humanidade. Mas a própria aparição de Mahindra numa situação como esta, embora ela seja muito delicada no nos dizer as coisas e nos prevenir das coisas, isto quer dizer que nós estamos em uma situação de emergência mesmo e que existe uma intenção de Mahindra e do universo, existe uma intenção de nos esclarecer o mais possível, para que a gente possa, no nosso interior, dentro de nós, tomarmos atitudes corretas e adequadas para esses tempos. Nós sabemos que a fé é muito importante, sabemos que a oração é o nosso instrumento para vivermos esses próximos dias, e isto para nós deveria ser suficiente para nos pormos em ação. Mas parece que a gente não está se dando conta de que a coisa está aí, que está às portas, e que não são coisas para os próximos anos ou para os próximos séculos. Nós não estamos nos dando conta disto. Agora, fomos avisados também que é no nosso processo de oração que teremos as informações que necessitamos. É no nosso processo de oração. E é no nosso processo de oração que nós iremos nos preparando ou iremos dando os arremates na nossa preparação para vivermos os dias atuais. Então, é no nosso processo de oração, é no nosso trabalho interior, no nosso trabalho dentro de nós, é aí que vamos começar a compreender as coisas, ou começarmos a ver as coisas, ou começarmos a sermos informados das coisas. E também há uma parte das pessoas que não se crê à altura para estar em contato com estas coisas. Mas acontece que quando temos que saber uma coisa, quando quisermos saber uma coisa, podemos ficar sabendo, independentemente do nosso ponto evolutivo e independentemente do nosso mecanismo de contato. Nós ficamos sabendo por processos que não conhecemos, mas a realidade é que ficamos sabendo aquilo que temos que saber. Então, seria bom que nós começássemos a nos preparar para a próxima aparição da Mãe Universal de uma forma mais consciente e de uma forma mais atual. E não continuarmos a pensar que ela está nos preparando para alguma coisa distante, de forma que seria bom que a gente olhasse para dentro de si e buscasse realmente uma posição diante de tudo isto.
E claro que vai se encontrar esta posição com a ajuda do alto, com a ajuda da própria alma, ou da própria mônada, ou da hierarquia, vai encontrar esta posição. E aqui uma pessoa pergunta: você acredita que voltaremos para o reino de Deus, para perto de Deus? É isto que Maindra está dizendo? A chance é para todos. Está vendo como estamos por fora? Não estamos compreendendo. Se a chance é para todos, ela disse que quer chance até para o inferno, que ela quer chance até para o purgatório. O que nós chamamos de inferno e purgatório, vocês sabem, né? São as dimensões mais baixas do plano astral, onde se tem uma impressão de que aquilo é eterno. É um estado de consciência. Então, a chance é para todos, independendo do grau da nossa pureza, ou precisamos nos tornar puros para alcançar a Deus. O que nós sabemos é que cada passo que damos em direção ao único, em direção a Deus, Ele dá inúmeros passos na nossa direção. Isto é o que nós sabemos. Então nós temos que ir dando os nossos passos. E a pessoa diz que diariamente ela renova os seus votos internos, ora muito e tem muita devoção. Que ela não sabe em que nível a ajuda vai se dar, mas sinto que devo pedi-la. Em nível de hierarquia, a ajuda que nós estamos recebendo é no nível da mônada, no nível do espírito. E é para que a mônada, para que o espírito, que o nosso ser real, aquilo que nós somos lá no nível cósmico, é que lá nós estejamos firmes na nossa meta imaterial. Porque aqui no plano da nossa personalidade é um pouco incompreensível ouvir que temos que ter uma meta imaterial. Porque as nossas metas durante todas as nossas encarnações foram metas materiais. Foram metas de como viver na Terra, de como criar família, de como trabalhar, de como sobreviver, essas metas. Então, nós não temos uma compreensão do que é uma meta imaterial. E parece, por aquilo que estamos compreendendo, que é a nossa mônada, é o nosso espírito que deve ter confirmado esta meta. Porque para onde o nosso espírito for, é para lá que nós vamos. Então, a ajuda principal que nós estamos recebendo, no nosso entendimento, aquela ajuda que Maindra, que Maria ou que Samana dizem que estão nos dando, deve ser uma ajuda neste nível. E claro que se for confirmado no nosso plano mais interno que a meta é imaterial e a nossa mônada, a nossa consciência maior, vá nesta direção e não vacile, não escolha outra coisa, nisto é que nós estamos sendo ajudados. Claro que todo esse trabalho que está sendo feito conosco, conscientemente, porque esse trabalho de Maindra, da hierarquia de Maria, nos nossos planos superiores, é inconsciente para nós, é completamente inconsciente. Mas é lá o trabalho, é lá que o trabalho realmente é necessário, porque é lá que tem que ser esta decisão. E lá, havendo esta decisão, em certos casos ajudados por todas essas hierarquias, lá, havendo esta decisão, isto vai descendo. E nós aqui acabamos por tomar uma decisão também, ou acabamos por confirmar os nossos estados, assim como é necessário que se tenha hoje. Aqui, nos níveis materiais, como a gente tem aprendido, como a gente tem recebido o ensinamento, trata-se de nós termos uma vida kármica, termos uma vida de serviço, temos uma vida de oração, no melhor nível que nós pudermos ter, no melhor nível que seja possível para cada um de nós. Agora,
nós não estamos iludidos e nem estão nos mentindo. Então estão nos dizendo que estes níveis materiais estão completamente comprometidos. E que o trabalho realmente é nos outros níveis, porque aqui o nível material está comprometido e está entregue a uma seleção, ou a um juízo, ou a uma transição, como se quiser chamar. E como nós estamos aqui, porque temos que estar aqui neste momento, temos a nossa consciência também aqui, então aqui devemos estar afinados com isto que deve estar acontecendo lá em cima, com a nossa mônada, com a nossa alma. Então estamos trabalhando na fé, estamos vivendo na fé, sabendo que isto aqui é um nível comprometido, é um nível que vai entrar em juízo, um nível que está em transição com o planeta e que nós temos que estar aqui como se não estivéssemos aqui. Fazer tudo o melhor possível aqui, mas estar lá em cima, com a nossa consciência. Estar lá em cima com a nossa alma e com a nossa mente também, se possível. E todos vocês leram que Cristo, encarnado, teria dito: é para estar no mundo sem ser do mundo. Isso se diz há 2000 anos, de outra forma. Estar no mundo sem ser do mundo. E agora nós estamos recebendo as últimas mensagens com respeito a isso, com respeito a esse ensinamento. Agora, como há muitas pessoas que entraram no trabalho há pouco tempo, as pessoas podem, no glossário esotérico, procurar o verbete mônada. E vocês vão ver lá do que se está falando em mais detalhes. Vocês procurem o verbete mônada, procurem o verbete alma e vão ver do que se trata, da forma como está sendo apresentado neste momento. Para nós, a mônada sempre foi chamado do Pai nos céus, um termo familiar para nós. Então, o Pai no céu. Então vocês vão ver o que é o Pai no céu, o que é um aspecto do Pai no céu, e sabem o rumo que devemos tomar. Agora, para isso, nós precisávamos trabalhar um pouco o nosso desapego pelas coisas daqui. Inclusive pelas coisas positivas daqui. Desapego por tudo. Isto é, estar nas coisas positivas, mas estar desapegado delas também. Se trata disto, embora pareça muito desagradável e muito difícil de compreender. Então, você está nas coisas positivas, na sua consciência está vivendo positivamente, mas desapegado de tudo isto, porque a nossa visão, a nossa atenção, a nossa direção já está exaustivamente indicada. E parece que não há quase gente que não ouviu falar nisto. Ou melhor, a informação que se tem é que todos na Terra já ouviram falar nisto. Cada um ao seu modo, cada um conforme a fonte com a qual está ligada. Mas não há ninguém que não tenha ouvido falar nestas coisas e que não tenha recebido algum impulso. Nós ouvimos falar no concentrado de lixo, não, que nós depositamos lá no Oceano Pacífico, uma quantidade de lixo que é maior do que a superfície de países inteiros. E ficamos sabendo que os nossos irmãos extraterrestres deixaram de cuidar daquilo, porque parece que eles estavam usando aquilo, desmaterializando e usando de alguma maneira, para coisas que eles sabem no que usavam, para aliviar isto. Mas deixaram de fazer isto. Deixaram de fazer isto porque nós não mudamos. Nós continuamos a produzir lixo numa proporção que nós não imaginamos. Quantidade de plástico que nós jogamos no lixo, que é uma coisa que vocês sabem o que significa. Independentemente desse tipo de lixo, existe uma necessidade de se fazer um mutirão internacional ou extraterrestre para eliminar o lixo espacial.
que nós já produzimos e que está em volta da Terra. O lixo espacial. Não é aquele que está lá no Oceano Pacífico. É o lixo espacial. Porque o que nós jogamos de lixo no espaço, toda esta aviação, todas essas naves, todas estas coisas que nós fabricamos, tudo isto formou um lixo espacial que vai precisar um mutirão extraterrestre para cuidar disto. De forma que, quando nos pedem oração, é porque realmente é o que tem para fazer agora. E nós não sabemos o que uma oração pode produzir. No mínimo, produz uma luzinha, e essa luzinha é reconhecida por quem está nos outros planos, é reconhecida pela consciência única, é reconhecida pela hierarquia. E parece que se trata de trabalhar neste nível. Qual seria a nossa maior tarefa, pergunta uma pessoa, neste momento, além da oração? E se é necessário viver em um centro espiritual? Bom, você nas suas orações pode pedir, não? Que seja colocado aonde tiver que estar, sem ter preferência por algum lugar, mas simplesmente se ofertando ao seu Eu Supremo para que você esteja aonde deve estar. E uma pessoa diz, mesmo que eu não tenha a compreensão clara sobre o conteúdo dos livros, esses conteúdos podem ser compreendidos nos outros níveis do meu ser? Sim, você pode ter contato com um tema e a sua mente pode não estar compreendendo muito bem, pode não estar assimilando muito bem. Mas você então leia com o coração, leia com amor e de alguma maneira, em algum nível seu, aquilo vai fazer um trabalho. Nós não entendemos só através do intelecto, nós entendemos também através de outros níveis nossos. Então você confie que lendo com o coração você vai assimilar de alguma maneira. E às vezes parece que a gente não está compreendendo, mas algumas sementes vão ficando depositadas no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente. E a partir daí, com o passar do tempo e com a nossa vivência das coisas, estas sementes podem brotar. E elas podem brotar no momento em que forem necessárias. Preciso ter fé que todo o trabalho que se faz honestamente, todo o trabalho que se faz com o coração, sempre dá resultados. Mesmo que não sejam resultados visíveis ou resultados conscientes. E uma pessoa está perguntando, hoje, com a elevação das vibrações do planeta, podemos aumentar a nossa capacidade de transmutação? Nós podemos conscientemente, com a nossa vontade, nós podemos trabalhar na nossa purificação. Então a gente decide se purificar e começa conscientemente se purificar por diferentes processos que vocês conhecem. A transmutação não é algo que aconteça com a nossa vontade. A transmutação não é feita com a vontade do ego. Quem determina que a transmutação deve ser feita é a alma. É a alma que conduz o trabalho de transmutação. Mesmo porque nós não sabemos se os nossos veículos estão capacitados para transmutar além daquilo que nós temos que transmutar em nós mesmos, né? Então nós não conhecemos a capacidade dos nossos veículos. Então a transmutação é algo que deve ser conduzida pelo ser interno. O ser interno é que sabe se você deve transmutar ou não coisas além das suas. E portanto a transmutação é sempre algo conduzido pelo ser interior. Agora, se você quer servir transmutando,
você coloque isso para o seu eu interior. E se ele achar que isso é oportuno, você vai ter alguma oportunidade. Se não, você vai prestar outro tipo de serviço, que os corpos poderão se adaptar melhor a eles. Há muitas pessoas que estão a serviço do plano e que têm o hábito de buscar respostas nos outros antes de fazer a pergunta para o próprio eu interior. Claro que nós todos podemos ter necessidade de respostas depois de não termos conseguido dentro de nós mesmos. Mas antes de tentar fazer a pergunta para o próprio interior, não se devia fazer a pergunta exteriormente. Primeiro, fazer esta tentativa, porque muitas vezes nós precisamos treinar, fazer a pergunta para dentro. Nós precisamos de treino para isso. Precisamos desobstruir o mecanismo. Então, se não começamos com isto, fica sempre obstruído e nós ficamos sempre dependendo de outros. Então, primeiro a gente procura saber dentro de si. Se não consegue, aí pode tentar de outra forma. Para quem está em serviço, isso é muito importante, porque para a mesma questão, cada um de nós recebe uma resposta. A resposta não é igual para todos, embora a questão seja a mesma. A resposta interna vem naquele grau que nós podemos compreender, que nós podemos aceitar e que nós ficamos seguros de que estamos corretamente orientados. Então é muito diferente de você perguntar para alguém, porque aquele alguém pode falar um pouco mais ou um pouco menos, pode não falar no tom certo. E se você estivesse perguntando dentro, e se esse mecanismo estivesse já desobstruído, estivesse treinado, você ia receber uma coisa muito exata. E aqueles que estão a serviço do plano teriam que cultivar isto, teriam que cultivar, porque há momentos das tarefas em que as situações não são iguais. E se alguém lhe responde à maneira dele, você pode estar desencaminhado com aquilo. Primeiro se tenta ter a resposta dentro de si, depois se pergunta para os outros. Isso é fundamental para quem está a serviço. Quem está realmente a serviço do plano escolheu isso antes de encarnar. De forma que quando a gente encarna, a uma certa altura faz aquilo que veio fazer, isto é, entra em serviço, e isto foi escolhido, isto é a razão da encarnação para as pessoas que estão realmente em serviço. Então é preciso que a gente busque fazer isto da forma a mais precisa possível. E a única precisão que se pode obter é ser orientado por dentro. A orientação externa é sempre relativa. A orientação externa vem sempre colorida pela energia daquela pessoa que está respondendo. Não é a mesma coisa, não é a mesma energia no processo. Então a gente só faz isso quando tem mesmo que fazer, não pode ser de outro jeito. Mas para isso nós teríamos que assumir, treinar esse mecanismo. Veja aqui, uma pessoa busca servir o plano divino e após alguns momentos difíceis, uma vontade interna se acendeu com mais força e ela iniciou um trabalho com o grupo, onde ela trabalha normalmente. Mas o seu corpo físico começou a desenvolver várias infecções em várias partes, como por exemplo nos olhos, nos ouvidos, na garganta, no estômago e na pele. O que isto significa? Se você tivesse perguntado dentro, antes de entrar em serviço, antes de ir servir nesses setores com aquelas pessoas, isso poderia não ter acontecido. Então, a gente se oferece para entrar em serviço, mas se não é guiado por dentro e se não vem uma indicação da hierarquia ou do seu eu superior, você arrisca entrar em serviço, mas não no lugar que era o seu, não com aquelas pessoas. E essas infecções que apareceram
pode estar significando que você deve agora perguntar se é ali mesmo com aquelas pessoas e naqueles lugares que você deve servir. Porque de repente é só trocar de lugar para essas infecções todas desaparecerem. Então precisa perguntar. E uma pessoa constata que as pessoas em geral resistem tanto em ouvirem e atenderem ao chamado para as necessidades do momento. E qual é a melhor atitude que eu devo tomar diante dessa resistência? Você não precisa se preocupar com o que as outras pessoas fazem e como as outras pessoas recebem as coisas. Você procure fazer a sua parte. E acho que o seu exercício agora é deixar de observar as outras pessoas e a forma como elas fazem as coisas. Você precisa cuidar de fazer a sua parte. Se você tem alguma parte, se você tem uma tarefa, enquanto você está observando os outros, como é que os outros trabalham, como é que os outros fazem, você está despendendo energia que você devia estar aplicando na sua tarefa. Então cada um de nós deve fazer a sua parte. Não há tempo de olhar para ninguém. Você faz a sua parte e não gaste energia observando como é que os outros estão fazendo as dele. E uma pessoa diz como ela faz para passar para seus filhos as coisas que ela está aprendendo de Mahindra. Porque parece que a situação na família e dos filhos não é muito favorável para isso, não estão abertos. Você faça o melhor que puder e se despreocupe. Quando você fez o que tinha que fazer, você se despreocupe. Uma pessoa está perguntando qual é o propósito e a proposta do retiro orante e da vigília. O retiro orante, a palavra orante, a proposta de ser orante, nos sugere um trabalho ativo. É um retiro, mas ativo, porque você está ali para orar. E este trabalho ativo em retiro pode nos levar ao silêncio interior. Mas ele tem a característica de ser ativo, porque alguém está ali orando. Agora, existe também um trabalho exclusivamente de silêncio interno e externo. Então é um trabalho passivo, é um trabalho interior. E isto é a vigília. Então quem vai fazer uma vigília vai para estar lá quieto, interiorizado, em silêncio, interno, externo, e está se entregando ao silêncio, está construindo o silêncio, porque tem fé e sabe que é no silêncio que acontecem as maiores coisas. Então, a vigília é diferente do retiro orante, porque você, no retiro orante, vai fazer um retiro para orar. E na vigília, você vai para entrar em silêncio, se interiorizar e estar ali criando e vivendo o silêncio. Então, são dois trabalhos diferentes. E quando nós temos o tempo não para fazer as duas coisas, devemos saber selecionar bastante o que vamos fazer, para fazermos um trabalho real e não fazermos um trabalho limitado ou um trabalho aproximado. Porque são momentos de grande oportunidade. O planeta tanto necessita de gente em retiro e orando, como necessita de seres em silêncio interiorizados. São instrumentos que são usados para diferentes coisas, não? Ou para a mesma coisa, só que são duas formas diferentes de nós estarmos a serviço. Agora, tanto no retiro quanto na vigília, nós teríamos que ter presente que estamos a serviço, que não estamos ali por nós. Porque se estamos a serviço, isto representa muito mais na situação atual, que é uma situação já caótica no planeta. Então, se estamos em retiro ou na vigília a serviço, poderemos estar sendo instrumentos úteis para que algo interior possa acontecer.
E uma pessoa está perguntando: quando surge dentro de nós as pragas e as ervas daninhas, o que fazer? Então, apenas você sinta que tem uma erva daninha surgindo dentro de você, ou uma praga que está tentando se instalar ali, você cuide de não alimentá-la. Cuida de não alimentá-la e de fazer o contrário do que ela está querendo. Então, você não precisa abrir uma luta. Você pode entrar em oração e deixar que a oração cuide do assunto. A oração cuidará da praga e cuidará desse inconveniente. Apenas você o reconheça, não se ponha a alimentá-lo. Se ponha a orar na fé de que a oração vai resolver. Nós temos sido muito acompanhados no nosso trabalho de oração. Então, qualquer dificuldade que surja em nós ou fora de nós, nós temos que ter fé que estamos sendo acompanhados e que é preciso que a gente persista, porque os seres que nos acompanham têm palavra. Se eles dizem que nos acompanham, eles estão realmente acompanhando. E se eles dizem que estão aí para colaborar, eles estão realmente aí para colaborar. Precisa que a gente esteja sinceramente no trabalho, porque aí vai tudo bem. Através dessas coisas todas, nós vamos aprendendo a colaborar com a hierarquia. Eles estão sempre próximos, porque sabem que nós somos candidatos a substituí-los quando eles tiverem funções mais difíceis a cumprir. Quando chegarem os momentos mais difíceis, para os quais eles serão chamados, espera-se que nós tomemos o lugar deles. Parece uma coisa inconcebível isso, mas essa é a realidade. Nós vamos substituindo os membros da hierarquia para que eles possam ir se elevando para tarefas mais difíceis. E aqui também uma pessoa está perguntando o que significa o despertar da mônada, o que é esse despertar e como ele ocorre. No verbete mônada, na página 292 do glossário, existe muitas coisas sobre a mônada. E ali nós vamos compreender como é que nós despertamos para o assunto. O glossário esotérico poderia ser mais usado. Nós fazemos certas perguntas que no glossário estão muito bem desenvolvidas e estão desenvolvidas de forma que se mostrem vários setores do assunto ou várias partes do assunto. E os verbetes a gente pode ler uma vez, percebe quantas coisas estão semeadas ali e depois se trabalha uma delas ou se firma o pensamento em alguma delas e aí volta a ler o verbete, aí vai compreender outras coisas, aí vai ver um pouco mais. Enfim, desde que o livro foi publicado, a gente apresentou o livro como um livro de leitura permanente. Não é um livro para você ter nas mãos, ler um pouco, fechar, ou lê-lo todo, como muita gente faz. Isto tudo pode acontecer, mas aquilo é um livro de consulta. Aquilo é um livro de consulta. E ali, se vocês vão no índice, vocês vão ver a infinidade de assuntos que estão apresentados ali. E em muitas situações nossas, em muitas crises, vocês vão, por exemplo, ao verbete crises e vão logo entender a própria crise. Vão logo ver como é que acompanham a própria crise, como a própria crise se resolve. E aí não gastam tanta energia sofrendo com as crises, não? E assim por diante. Mas aí nós teríamos que ter um contato com o livro, teríamos que ter uma relação com o livro e ter o livro sempre por perto. Porque aí nós temos o sinal interno de que devemos ir ao livro para resolver alguma coisa. Mas, como tudo o que acontece, a gente usa só em parte ou usa quase nada. Esse livro está aí para participar, inclusive, da nossa busca, da nossa formação espiritual, né? E está disponível aí há muitos anos.
Com respeito ao verbete mônada, repetimos, ele está na página 292. 292. E uma pessoa está fazendo uma pergunta sobre autoflagelação e citando aqui todas as ordens nas quais as pessoas se flagelavam, etc. A autoflagelação é uma prática antiga e desatualizada. Houve um momento em que os corpos físicos eram muito resistentes a certas transformações. E houve momentos em que esta energia espiritual estava em certos raios. Então a autoflagelação era uma coisa que às vezes podia até ser compreendida como necessária. Mas vocês vão ver aqui um filme sobre Santa Teresa de Ávila e há uma cena lá em que ela está se flagelando. Então havia muitos motivos para um ser fazer isto. Agora, hoje, a própria hierarquia não aconselha que a gente se autoflagele. O autoflagelo não é aconselhável hoje. Não é aconselhável porque as almas já estão num outro ponto, numa outra disposição, e os corpos físicos estão muito debilitados. Então não é um momento este de estar flagelando o corpo, porque os corpos não estão no ponto em que precisam estar para enfrentar certas situações que estão aí para acontecer. De forma que essas situações devem nos encontrar com os corpos preparados para encontrá-las. Porque cada um de nós tem um corpo que tem uma consciência, e hoje nós podemos já reconhecer a consciência do nosso corpo, que não é exatamente a nossa consciência, é a consciência do corpo. E se você entra em contato com essa consciência do corpo, você vê que esta consciência está mais preparada do que nós possamos pensar para cuidar do corpo. E se nós fizermos um relacionamento, uma relação com a consciência do corpo, não só não há necessidade de flagelá-lo, como não se deve fazer isto, porque a consciência do corpo deve assumi-lo. A consciência do corpo deve assumi-lo para você poder cuidar da sua alma, para você poder cuidar do seu espírito, ou para você poder cuidar da sua tarefa externa. Para isso o corpo deve colaborar. Então hoje não se usa o autoflagelo para o corpo poder obedecer, mas se usa a convivência com a consciência do corpo. Porque assim como a nossa consciência já se ampliou, a consciência do corpo também se ampliou. Mas nós não a respeitamos, nós a desconhecemos, não colaboramos com ela. E, portanto, ela deve se sentir um pouco abandonada, um pouco posta de lado. E aí o corpo poderá entrar, sim, em certas carências.